Salve, salve, Erevetov, Rezer Shalom, mais um vídeo no Leão Apologético. Esse vídeo é um vídeo inusitado por uma afirmativa, né, que eu vi hoje, de uma pessoa que teve a chapola de citar meu nome, dizendo que eu era um herege porque defendia a mortalidade da alma. Esse mesmo povo é o povo que quer de qualquer jeito que Deus tenha criado um lugar de tormento para atormentar o ser humano eternamente, né? Sendo que isso não tem base nenhuma. Tem acho que uns 3 vídeos meus aqui, exegéticos, explicando de onde é que sai essa palavrinha bonitinha chamada inferno. Tá? Só existe em português em Ferreira de Almeida. No grego, tem nada a ver com isso, tá? Perdão, em português e na Vulgata Latina de Esofrônio Zébio Jerônimo. Então vamos lá. Vou colocar o texto aqui, tá? Esse aqui é o texto em grego. Grifei as passagens que precisam ser grifadas, principalmente quando fala de apóleme, que é destruição. A gente vai entender aqui o que é destruição, tá? Guiena, na sua Bíblia, na sua versão latinizada está português, mas Jesus fala guiena, tá? Ou geena, que é uma palavra grega, mas que tem etmo, tá? Uma raiz proto-hebraica que é Gerebinon ou Gerebinon, ou Vale dos Filhos de Non, ou até mesmo Vale de Non. Então, era um lixão. Eu explico na minha live sobre o inferno, não vou explicar aqui, que o meu foco é outro, tá? Então, essas palavras que estão grifadas é de suma importância. 3 aí, tá? Que é apóleme, destruição, acabou, né? Para onde vai, né? A psique ou psidukai, que é o termo em grego, tá? Psidukai, que é psique. As emoções, o que eu penso, o que eu formato como existência, né? E o engraçado é que o homem antigo já sabia disso quando ele citava o Sheol do hebraico, o Sheol, que ele dizia que o indivíduo estaria incônscio, nada pode sentir, não pode louvar, não pode cantar, não pode sorrir, está dormindo, está incônscio, tá? Então tá aqui, texto em grego, e vamos ler agora a versão como está aqui em português, tá? Que Esofrônio Eusébio Jerônimo deturpou algumas coisas, né? Ou deturpou, não soube entender, né? É difícil falar, né, cara? Pra gente não ser nefasto. Mas Mateus, tá? Capítulo 10, versículo 28, diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Psique, né? Psidoken, do grego, tá? Antes tenham medo daqueles que podem destruir, do grego apóleme, destruir. A palavra destruir está aqui, tá? Definição da apóleme do grego, tá? Então aqui literalmente é matar, destruir, aniquilar, extinguir. Então, antes tenham medo daquele que pode apóleme, destruir tanto psidoquem, psique, alma, como o corpo na sua versão pode estar inferno, tá? Mas aqui no original está Guiena, tá aqui, ó. Geena é sepultura, tá bom? Então, tanto a alma, tanto o corpo, porque o corpo não pode entrar nesse lugar que Jerônimo defendeu, que é um lugar espiritual que as pessoas vão sofrer eternamente. O corpo pode ser lançado num lugar metafísico? Não, então já está errado aqui, né? Mas o corpo pode ser lançado no Geena, que é a sepultura? Pode, né? Então a alma não separa do corpo. Ah, Leão, como é que você prova isso? Hebreus, capítulo 4, versículo 2. A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 fios e divide até chegar na divisão entre a alma e o espírito. Então a alma pode separar do espírito, mas do corpo, negatrofete. Então, no texto de Mateus 10, 28, tanto a psidoque, que é a psique, quanto o corpo, né, vai ser lançado no Guiena. Então ali acaba todas as coisas, tá certo? Vou levar um texto, tá? Bem interessante. Só deixando claro que no contexto de Mateus 10, 28, está falando do desobediente. Eu defendo e eu creio
na destruição da consciência para o desobediente. Porque o próprio texto está dizendo que é para o desobediente. Porque quem é que vai para a condenação eterna? É o céu fiel, o obediente ou o desobediente? É o desobediente, mente vazia. Então o cara dizer que o leão é herege porque defende, né, a mortalidade da alma. Sim, se eu defender a ideia bonitinha de Lucas, tá? Que isso aqui tá nas minhas lives, entre lá e vejam a concepção de Lucas, de um lugar de tormento para uma pessoa que não serve ao eterno, só na ideia de Lucas, que era grego, tá? Para você que não sabe, Lucas era grego. Então aí você já tira que tem concepções grega ali, tá? Então, Mateus 25, versículo 46. Vamos entender aqui, então, só esse versículo aqui, eu não vou ler o contexto, porque está falando que nos últimos dias, né, vocês me viram necessitado, não me ajudaram, viram com fome, não foram visitar o que estava preso. Senhor, quando tivemos assim, tal, quando vocês não fizessem um desses pequeninos, a mim não fizeram. Aí ele fala no versículo 46. E estes irão para o castigo eterno. Bom, aqui ele não define o que é castigo eterno, ele está falando que tem um castigo eterno. Eu só quero dizer para você que Jesus nunca usou as três palavras que Esofrônio, Eusébio e Jerônimo traduziu inferno. Inferus, com R. Ele usou uma das três palavras. Nós temos Tártaro, usado por Pedro uma vez, nós temos 10 vezes a palavra Hades e temos 12 vezes a palavra Geena, que Jesus usou todas as 12 vezes porque ela tem uma raiz proto-hebraica, porque ele queria falar de Geena, sepultura. Então aqui ele fala do castigo eterno, mas não define que castigo é esse. Só que quando eu leio o texto todo, isso aqui é regra gramatical dos nossos vernáculos, diz assim, e estes irão para o castigo eterno, não define, vírgula, mas aqui entra uma conjunção adversativa que me dá uma ideia de um antônimo. Opa, o que é antônimo? Está aqui a definição de antônimo. Definição de antônimo e definição da conjunção, tá? Conjunção mas, que vem do grego tem, tá? Cai. Cai? É isso. Cai, porém, tá? Definição, tá? Da conjunção adversativa, tá? Mas, sem o i, significa também porém. Então aqui temos um antônimo. O que é antônimo? Tá aqui a definição, tá? É quando o escritor, né, ou aquele que está narrando, usa uma ideia contrária a outra sentença. Ou seja, estes irão para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Tá? Aqui a definição de vida vem do grego zoe, é vida. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Então a consciência para o justo, salvo, ela é real. A psique, ou psidoquei do grego, continua para o salvo. Para o perdido, nós temos um antônimo aqui. Se o justo viver eterno, como a parte A do versículo 46 não me dá a definição da parte A, não tem uma definição exata o que é o castigo eterno, como é um antônimo, porém a parte B me dá, porque ela está dizendo que o justo viverá eternamente. Então, se o justo vai para a vida eterna, o ímpio vai fazer o quê? Se é um antônimo, se a segunda sentença é o contrário da primeira, morte eterna. Então, Mateus capítulo 10, versículo 28, vamos voltar para cá, tá? Está dizendo que, do grego polime, não temos que matar o corpo, né? Mas não pode matar a psique. Antes, temos aquele que pode fazer, que pode destruir, do grego polime, tanto a psique, de psidoque, quanto o corpo no inferno, na sua Bíblia. Mas está Geena, buraco, acabou. Inexistência é a condenação eterna, porque Deus não é você e nem eu. Que temos uma maior vontade, porque eu tenho alguns irmãos, né, que querem debater a todo custo, dizer, não, eu não acredito que o cara aprontou e simplesmente vai sair daqui. É mesmo, cara. Jesus faz algumas coisas, né, isso a gente usa muito dentro da exegese, que é fazer analogia.
Jesus faz a analogia entre a minha paternidade, que sou mau, decaído, perverso, com a paternidade do Deus eterno. Quando ele diz, se vós que sois mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará. Aí ele está fazendo uma analogia, isso é forte. Você tem coragem de fazer alguma coisa com seu filho, mesmo ele sendo desobediente, mesmo ele passando a vida te entristecendo? Tem? Não, né? E você é mal como eu, né? Aí imagina o eterno. Então essa ideia bonitinha que esses crentes retardados mental, só pode ser demônio, maligno, de querer que Deus tenha criado um lugar de tormento para atormentar um ser eternamente, não existe. Jesus usa Geena. Geena é sepultura, tá? E está claro aqui em Mateus 10, 28, corroboro com Mateus 25, capítulo 46, que é morte eterna a condenação do ímpio, porque Deus não somos nós. Até para matar tem ser humano que é mais justo do que certos evangélicos. Porque nos Estados Unidos tem cidades, não são todos os estados, mas alguns, que tem pena de morte. O cara vai para um local, é condenado à morte, deita numa maca, aplica uma mata-leão, ele apaga e aplica uma injeção letal. Até para matar, são mais justos do que certos crentes que querem que Deus tenha criado um lugar para atormentar o ser humano na vida eterna. E essa concepção de eternidade, com os diabinhos, capeta fazendo a pessoa sofrer, ela está pautada na grande comédia de Dante. Tá? Essa concepção, tá, está dentro do Apocalipse de Pedro. Então, meu amigo, cuidado com essas ideias malucas. Tá? Não sei, né? O cara quer porque quer que o cara sofra eternamente. É muito louco. Então, para esse pessoal que falou isso aí, né? Até falo pro meu irmão, aí, nosso cooperador do grupo, envie esse vídeo para este grupo que diz que eu sou herege porque defendo, né, a mortalidade da alma. Pega Mateus 10, 28 e Mateus 25, 46, descasca esse abacaxi, né? Pega esta bomba de neutro, resolve, e depois tu fala que eu que falo, que sou herege. Texto, ninguém vai contra, eu sou exegeta, então eu defendo o que o texto fala. Então me diga aqui, refute o que eu estou falando aqui, diga que aqui a morte não é para o corpo e nem para o psique, do grego psique, alma, emoções, o que é o formato de existência. Então, meu amigo, falar todo mundo fala, né? Então, fica mais um vídeo aqui, o Biraci Leão, teólogo exegeta, para o canal Leão Apologético e refutando essa ideiazinha. Não existe eternidade para o condenado. Ele acaba, porque Deus é amor, Pai. Até para você escolher, vai dizer, tá bom, meu filho, você não me quis, dorme, descansa, porque ele não é eu e você. Reza de Shalom.